Muito bem, a gente tem o áudio aqui então do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre esse caso, né? Ele estava numa reunião de um lançamento de um programa do governo federal e falou sobre esse tema. A gente vai rodar o áudio aqui, Rosiane, e depois a gente comenta. Vamos lá. Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar 4 crianças com machadada numa creche e ferir 3. Então a minha fala aqui é para... Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade. Obrigado. Muito bem, tá aí então o áudio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um áudio que foi inclusive divulgado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, viu, Rosiane? Isso, nós somos aqui, Rafael, uma coluna de política numa cidade que tem dado uma expressiva votação num projeto e num discurso de extrema-direita. Então, ainda que recaia sobre nós uma série de críticas infundadas, rasas, até levianas ou muito ignorantes, a gente não se intimida com isso, porque o nosso compromisso é com a informação, o nosso compromisso é com o nosso dever jornalístico, e já que nós somos uma coluna de política, nós também temos de entender essas várias questões sob o ponto de vista político. A gente não pode brincar de fazer o que nós fazemos aqui, é nossa responsabilidade. Por isso que eu trago esse áudio do presidente Lula. É necessário que a gente observe ele sob o ponto de vista político e institucional, e de uma maneira diferente do que acontecia há bem pouco tempo, a instituição, a presidência da República se comportando completamente diferente diante dessas tragédias. E isso eu trago, mais uma vez, justificando aqui para os nossos ouvintes, sem nenhum temor. Por quê? Porque agora mesmo, no assunto anterior, nós trouxemos um tema de forma muito crítica que provavelmente não agrada o governo federal, os seus seguidores aqui no estado do Amazonas. E a gente não teme isso, porque o nosso ponto de vista é jornalístico e a nossa colocação é de críticos dos fatos, para trazer a informação e que as pessoas possam fazer a melhor interpretação que puderem delas, né? Aí está a cargo o campo de percepção, de recepção de cada um. Bom, por que eu trago esse dado da fala do presidente Lula? Me chamou a atenção, recentemente, a Beatriz Matos, a viúva do Bruno Pereira, ela deu uma entrevista no site Suma Uma. Eu vou trazer exatamente a fala da Beatriz como alguém de uma família que foi vítima de uma brutal violência aqui no estado do Amazonas. Na ocasião, é o que ela relata, ela achava que o Bruno ainda estava vivo, ela tinha essa esperança até o último momento, e todo mundo lembra aquela tensão dos dias de busca do Bruno Pereira e do Dom Phillips. A frase da Beatriz é a seguinte: e eu pensava que o Bruno estava vivo, só tinha perdido o barco e estava esperando alguém passar, como já tinha acontecido antes. Aí foi o dia que apareceram as roupas e a mochila, né? Aí os bandidos mostraram onde tinha enterrado eles. Foi o dia que eu realmente desabei. E nesse dia teve uma motociata do Bolsonaro aqui em Belém. Era foguete, festinha do Bolsonaro na rua. Parecia pesadelo. Sabe, qualquer pessoa, por mais imbecil, ignorante e ridícula que seja, ia pelo menos fingir comoção. Dizer pelo menos que lamentava, né? E o cara fez uma motociata. Quando tudo aconteceu, eu fiquei 10 dias, literalmente, sem dormir. Dormia 1 hora e já acordava. E ele, Bolsonaro, falou uma coisa ainda pior. Disse que os rios ali são cheios de piranha e aquela altura... E a frase do presidente Bolsonaro foi a seguinte: pelo que tudo indica, se mataram os dois, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água pouca coisa vai sobrar, o peixe come. Não sei se tem piranha no Rio Javari.
O Bolsonaro deu essa frase no dia 13 de junho de 2022. Aí volta a Beatriz, ela fala, falou assim, entendeu? Porque tem gente ruim nesse mundo, mas nesse nível, como é que chegamos ao ponto de eleger alguém assim como presidente? Bom, voltando ao contexto da comparativo das duas falas, das grandes tragédias que causam grandes comoções no país inteiro, elas exigem institucionalmente de reações, de falas, de posicionamentos em vários níveis, que dirá do presidente da República. O mínimo que se espera, né, institucionalmente, é que o posicionamento seja de lamentar, de compreender a sua função e a sua responsabilidade no contexto daquela violência. Nós estamos falando de 2 casos de violência. E a partir daí, além de notas de pesar, de expressar seu lamento, seu apoio, a sua solidariedade à família, veja, isso é o mínimo, há que se também promover buscas de informações e de diagnósticos para que políticas públicas passem a lidar com essas manifestações, com esses episódios. É o mínimo. Tanto no caso do Vale do Javari, que lá é um caso isolado, né, aquilo ali é ocupado por pirata mesmo, como se não fosse responsabilidade, né, da República, do Estado, do país que o presidente estava ali como chefe de poder, chefe do executivo, tratar a respeito da violência. É que o Bruno Pereira morreu lá e o Dom Phillips também, mas há pessoas que moram ali. Há pessoas que estão cotidianamente vivendo aquela violência. No caso aí da violência nas escolas, a resposta do Lula está à altura do cargo. É isso, sabe? Isso é o mínimo, isso é o mínimo. Aqui eu não estou dizendo que o Lula é o melhor presidente do mundo. Eu estou dizendo que é o mínimo que se espera para esta função. E o mínimo que se espera para esta função não era oferecido. É isso.